Introdução aos livros de 1º e 2º Reis. Autoria. A questão da autoria, os livros de 1º e 2º Reis, ocupa lugar de destaque nos estudos do Antigo Testamento, especialmente porque esses livros representam uma das mais importantes interpretações teológicas da história de Israel. Na tradição judaica antiga, a autoria foi frequentemente atribuída ao profeta Jeremias. Essa tradição aparece em diversas fontes rabínicas e foi amplamente aceita por intérpretes judeus e cristãos durante muitos séculos. A associação com Jeremias surgiu devido às semelhanças temáticas, linguísticas e teológicas entre os livros de Reis e o livro de Jeremias. Ambos enfatizam a importância da fidelidade à aliança, denunciam a idolatria e interpretam a destruição de Jerusalém como consequência do pecado nacional. Contudo, a crítica moderna considera improvável que Jeremias tenha sido o único autor da obra. Embora seja possível que tradições associadas ao círculo profético de Jeremias tenham contribuído para a composição final, os livros apresentam evidências de um longo processo editorial. Os autores demonstram acesso a documentos históricos oficiais, registros administrativos, anais reais e tradições proféticas acumuladas ao longo de séculos. Diversas passagens citam explicitamente fontes históricas hoje perdidas, como o livro da história de Salomão, os Anais dos Reis de Israel e os Anais dos Reis de Judá. Essas referências indicam intenso trabalho de compilação e organização de materiais anteriores. A teoria da história deuteronomista influenciou profundamente a compreensão acadêmica da autoria. Segundo essa hipótese, desenvolvida especialmente por estudiosos do século XX, os livros de Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel e Reis constituem uma única obra histórica composta e editada por círculos de escribas deuteronomistas. Esses redatores interpretaram a história nacional à luz das exigências da aliança mosaica. O objetivo não era apenas preservar fatos históricos, mas explicar teologicamente por que Israel e Judá sofreram derrota, exílio e destruição. O estilo literário dos livros reforça essa hipótese. Os reis são constantemente avaliados segundo critérios teológicos derivados do livro de Deuteronômio. O autor demonstra preocupação recorrente com a centralização do culto em Jerusalém, a rejeição da idolatria e a fidelidade à lei de Moisés. Essa uniformidade teológica sugere a atuação de um redator ou grupo editorial comprometido com determinada visão da história. Ainda que tenham utilizado numerosas fontes, os compiladores moldaram todo o material dentro de uma estrutura interpretativa coerente. A autoria de 1º e 2º Reis deve ser compreendida como resultado de um processo literário complexo. Os livros não são obra de um único escritor isolado, mas produto
de séculos de preservação histórica, reflexão teológica e edição literária. O autor final, ou os autores finais, utilizaram fontes antigas para construir uma narrativa que explicasse o destino de Israel à luz da fidelidade e da infidelidade à aliança estabelecida por Deus. Data de composição. A data dos livros de 1º e 2º Reis está intimamente relacionada ao problema da autoria e à finalidade teológica da obra. Os acontecimentos narrados abrangem aproximadamente 4 séculos, desde os últimos dias do reinado de Davi até a libertação do rei Joaquim do cativeiro babilônico, por volta do ano 561 a.C. Essa longa abrangência histórica torna evidente que a redação final não ocorreu simultaneamente aos eventos descritos, mas em momento posterior de reflexão sobre a história nacional. Muitos estudiosos defendem que uma primeira edição dos livros foi produzida durante o reinado de Josias, no final do século VII. Esse período foi marcado por reformas religiosas destinadas a restaurar a fidelidade à aliança mosaica e eliminar práticas idolátricas. A teologia dos livros de Reis apresenta forte afinidade com as reformas promovidas por Josias, especialmente no que diz respeito à centralização do culto em Jerusalém. Essa hipótese sugere que uma versão inicial da obra foi escrita para apoiar o movimento reformador. Entretanto, a maioria dos estudiosos acredita que uma segunda edição ou redação final ocorreu durante o exílio babilônico no século VI. O livro termina mencionando a libertação de Joaquim da prisão na Babilônia, evento ocorrido aproximadamente no ano 561. Essa referência fornece importante indicação cronológica. Além disso, toda a estrutura narrativa parece orientada para explicar como a nação chegou ao desastre do exílio. O autor olha retrospectivamente para a história de Israel e Judá, procurando identificar as causas espirituais da catástrofe nacional. A perspectiva exílica torna-se evidente na maneira como os reis são avaliados. O autor não mede seu sucesso principalmente por critérios militares, econômicos ou políticos, mas por sua fidelidade à aliança. Mesmo governantes que alcançaram prosperidade material recebem avaliação negativa se promoveram idólatra ou desobedeceram às exigências divinas. Essa interpretação histórica reflete profunda preocupação em compreender as razões espirituais do colapso nacional. Consequentemente, a composição dos livros de 1º e 2º Reis provavelmente envolveu múltiplas etapas. Fontes históricas antigas foram preservadas durante séculos. Uma primeira edição pode ter surgido durante o reinado de Josias, e uma redação final foi produzida durante o exílio. O resultado foi uma obra que combina memória histórica detalhada com interpretação teológica profunda, oferecendo à comunidade exilada uma explicação para os acontecimentos que transformaram sua história. Os destinatários.
Os destinatários originais dos livros de 1º e 2º Reis eram membros da comunidade israelita e judaica que buscavam compreender as causas da queda de seus reinos. O livro foi escrito para um povo traumatizado pela destruição de Jerusalém, pela perda da independência nacional e pela experiência do exílio. Os leitores enfrentavam perguntas profundas sobre a fidelidade de Deus, a validade da aliança e o significado da história nacional. A obra procura responder a essas questões através de uma interpretação teológica abrangente. Se a redação final ocorreu durante o exílio na Babilônia, os principais destinatários eram judeus deportados para a Babilônia. Esses exilados precisavam entender por que a Cidade Santa havia sido destruída e por que a dinastia davídica parecia ter chegado ao fim. Os livros de Reis oferecem resposta clara. O desastre não resultou da fraqueza de Deus, mas da persistente infidelidade do povo e de seus líderes. O exílio é apresentado como consequência das violações da aliança acumuladas ao longo de séculos. Além dos exilados, os livros destinavam-se também às gerações futuras. A narrativa funciona como advertência e instrução. Ao registrar os sucessos e fracassos dos reis, o autor procura ensinar princípios que deveriam orientar a vida da comunidade restaurada. A história torna-se instrumento pedagógico. Cada geração é convidada a aprender com os erros do passado para evitar repetir as mesmas tragédias espirituais. Os destinatários também incluíam indivíduos preocupados com a legitimidade das promessas feitas à casa de Davi. O colapso da monarquia levantava dúvidas acerca da aliança davídica. Os livros de Reis não ignoram essa crise, mas a interpretam dentro do contexto mais amplo da fidelidade divina. Mesmo diante do julgamento nacional, a esperança não é completamente abandonada. O relato final sobre Joaquim sugere possibilidade de restauração futura. Além disso, a obra dirige-se a todos os que desejam compreender a relação entre fé e história. O autor demonstra que os acontecimentos políticos não podem ser explicados apenas por fatores humanos. O destino das nações está relacionado à sua resposta à vontade de Deus. Essa perspectiva transformou os livros de Reis em textos fundamentais para a formação da identidade religiosa de Israel e continua influenciando leitores até os dias atuais. O propósito do livro. O propósito principal dos livros de 1º e 2º Reis é interpretar teologicamente a história da monarquia israelita. O autor não pretende apenas narrar acontecimentos políticos ou militares. Seu objetivo é demonstrar como a fidelidade ou infidelidade à aliança determinou o destino de Israel e Judá. Toda a narrativa é construída para responder à pergunta fundamental: por que o povo escolhido por Deus perdeu sua terra, seu templo e sua independência? Outro propósito importante consiste em avaliar os reis
à luz da lei de Moisés. Cada governante recebe julgamento baseado em critérios espirituais. Reis que promoveram a idolatria são condenados, independentemente de seus sucessos políticos. Aqueles que buscaram servir ao Senhor recebem avaliação positiva, mesmo quando enfrentaram dificuldades. Essa abordagem revela que a verdadeira medida da liderança não está no poder ou na prosperidade, mas na obediência a Deus. Os livros também procuram justificar a justiça divina. O exílio poderia ser interpretado como prova de que Deus havia abandonado seu povo ou era incapaz de protegê-lo. O autor rejeita essa conclusão. Pelo contrário, demonstra que Deus permaneceu fiel às advertências feitas na aliança. O julgamento nacional confirma a veracidade da palavra divina. Assim, a destruição de Jerusalém não representa fracasso de Deus, mas cumprimento de suas promessas de disciplina. Outro objetivo central é destacar o papel dos profetas na história de Israel. Personagens como Elias e Eliseu ocupam posição de destaque. Os profetas funcionam como porta-vozes de Deus, confrontando reis e chamando o povo ao arrependimento. Sua presença demonstra que Deus não abandonou Israel, mas continuamente ofereceu orientação e advertência. Os livros procuram preservar a esperança, apesar de terminarem com o exílio. A narrativa não encerra completamente a expectativa de restauração. A libertação de Joaquim da prisão sugere que a linhagem davídica ainda existe e que as promessas divinas permanecem vivas. Dessa forma, a obra combina julgamento e esperança, disciplina e graça, condenação e expectativa futura. Contexto histórico. O contexto histórico dos livros de 1º e 2º Reis corresponde a um dos períodos mais complexos e decisivos da história do antigo Israel. A narrativa começa com os últimos dias de Davi e a ascensão de Salomão ao trono. O reino encontra-se no auge de seu poder político e econômico. Jerusalém torna-se centro administrativo, militar e religioso. A construção do templo representa o ponto culminante dessa fase de prosperidade nacional. Entretanto, após a morte de Salomão, ocorre a divisão do reino. As tribos do norte formam o reino de Israel, enquanto Judá e Benjamim permanecem sob a dinastia davídica. Essa divisão marca profundamente toda a história posterior narrada nos livros. A rivalidade entre os dois reinos produz instabilidade política, conflitos militares e crescente fragilidade diante das potências estrangeiras. Durante os séculos seguintes, Israel e Judá enfrentam a expansão de grandes impérios do Oriente Próximo. Inicialmente, a ameaça vem da Síria. Posteriormente, o Império Assírio emerge como potência dominante. Em 722, Samaria é conquistada pelos assírios e o reino do norte deixa de existir. Esse evento representa importante marco histórico e teológico dentro da narrativa.
Após a queda de Israel, Judá continua existindo por mais de um século. Entretanto, enfrenta desafios semelhantes. O surgimento do Império Babilônico altera o equilíbrio político da região. Jerusalém é conquistada em sucessivas campanhas militares até sua destruição definitiva no ano 586. O templo é arrasado e grande parte da população é deportada para a Babilônia. Esse acontecimento constitui o clímax trágico da narrativa de Reis. O contexto histórico dos livros demonstra constante interação entre fatores políticos e religiosos. Guerras, alianças internacionais, crises econômicas e mudanças imperiais moldam a história nacional. Contudo, o autor insiste que os acontecimentos não podem ser compreendidos apenas em termos geopolíticos. Por trás dos eventos históricos está a relação entre Deus e seu povo, tema central de toda a obra. A estrutura literária dos livros. A estrutura literária dos livros de 1º e 2º Reis revela a organização extremamente cuidadosa. Apesar de cobrirem aproximadamente 4 séculos de história, os livros apresentam unidade temática notável. O autor seleciona e organiza o material de maneira a destacar questões teológicas explícitas, especialmente relacionadas à aliança, à idolatria e à fidelidade divina. A primeira grande seção está em 1 Reis, capítulos 1 a 11. Concentra-se no reinado de Salomão. Essa parte descreve sua ascensão ao trono, sua sabedoria, a construção do templo e a prosperidade do reino. Entretanto, também relata seu declínio espiritual e a introdução de práticas idólatras. O reinado de Salomão funciona como símbolo das possibilidades e perigos associados à monarquia. A segunda seção está em 1 Reis, capítulos 12, até 2 Reis, capítulo 17. Essa parte narra a história paralela dos reinos divididos de Israel e Judá. O autor alterna entre os acontecimentos de ambos os reinos, criando narrativa complexa e interligada. O ministério de Elias e Eliseu ocupa uma posição central nessa parte da obra, demonstrando a importância da palavra profética diante da infidelidade real. A terceira seção está em 2 Reis, nos capítulos 18 a 25. Concentra-se principalmente no reino de Judá após a queda de Israel. Reis como Ezequias e Josias recebem atenção especial devido às suas reformas religiosas. Apesar desses esforços, a narrativa avança em direção ao exílio na Babilônia. A obra apresenta padrão literário repetitivo na avaliação dos reis. Cada reinado é introduzido por fórmulas específicas relacionadas a datas, duração do governo e julgamento moral. Essa repetição cria estrutura que permite ao leitor comparar os governantes segundo critérios teológicos consistentes. O resultado é uma narrativa histórica profundamente organizada e interpretativa. A teologia dos livros. A teologia de 1º e 2º Reis é dominada pelo tema da aliança.
toda a narrativa pressupõe que Israel mantém relacionamento especial com Deus, baseado nas promessas e exigências estabelecidas na lei mosaica. A história nacional é interpretada como demonstração das bênçãos decorrentes da obediência e das consequências da desobediência. Outro tema central é a soberania de Deus sobre as nações. Embora impérios como a Síria e Babilônia desempenhem papel decisivo nos acontecimentos históricos, eles são apresentados como instrumentos dentro do plano divino. Nenhum poder humano atua independentemente da vontade de Deus. O Senhor continua governando a história. Mesmo quando seu povo sofre derrota e exílio. A centralização do culto em Jerusalém constitui aspecto teológico fundamental. O autor considera o templo o local legítimo de adoração ao Senhor. Reis que promovem altares alternativos ou toleram práticas sincréticas recebem avaliação negativa. Essa ênfase reflete a importância da pureza do culto dentro da teologia deuteronomista. A profecia também ocupa posição central. Elias, Eliseu e outros profetas demonstram que a palavra de Deus permanece ativa na história. Os profetas confrontam reis, anunciam julgamentos e oferecem esperança. Sua atuação confirma que Deus continua falando ao seu povo, mesmo em períodos de crise profunda. A teologia dos livros de Reis enfatiza simultaneamente julgamento e esperança. Deus disciplina severamente seu povo por causa da idolatria, mas não abandona completamente suas promessas. A preservação da linhagem davídica e a conclusão relativamente aberta da narrativa sugerem que a história da redenção ainda não terminou. Principais dificuldades interpretativas. Uma das principais dificuldades interpretativas dos livros de 1º e 2º Reis envolve a relação entre história e teologia. Os livros utilizam eventos históricos reais, mas os interpretam através de categorias religiosas específicas. Os estudiosos debatem até que ponto o autor modifica ou seleciona informações para enfatizar sua mensagem teológica. Outra questão importante refere-se à cronologia dos reis. A sincronização entre os reinados de Israel e Judá apresenta desafios complexos. Diferenças nos sistemas de contagem dos anos e reinado e possíveis corregências tornam a reconstrução cronológica uma tarefa difícil. Esse problema ocupa lugar central na pesquisa acadêmica sobre os livros. Os milagres associados aos ministérios de Elias e Eliseu também geram debates interpretativos. Alguns estudiosos enfatizam seu caráter histórico. Outros destacam sua função literária e teológica. A interpretação dessas narrativas exige consideração cuidadosa de gênero literário, contexto cultural e intenção do autor. Outra dificuldade está relacionada à avaliação dos reis. Certos governantes recebem julgamento negativo, apesar de conquistas políticas significativas, enquanto outros são elogiados mesmo diante de fracassos militares.
Isso ocorre porque os critérios do autor são essencialmente teológicos. Compreender essa perspectiva é fundamental para evitar interpretações anacrônicas. Existe o desafio de interpretar a destruição de Israel e Judá como julgamento divino. Leitores modernos frequentemente enfrentam dificuldades diante dessa compreensão teológica da história. O livro exige reflexão profunda sobre a relação entre responsabilidade humana, soberania divina e sofrimento coletivo. Os livros de 1º e 2º Reis permanecem extraordinariamente relevantes porque oferecem reflexão profunda sobre liderança, poder e responsabilidade moral. Em uma época marcada por crises políticas e institucionais, a narrativa recorda que o verdadeiro valor da liderança não depende apenas de eficiência administrativa, mas de integridade ética e fidelidade aos princípios fundamentais. Além disso, os livros demonstram que prosperidade material não garante estabilidade duradoura. Israel e Judá experimentaram momentos de riqueza, influência e poder, mas acabaram sofrendo um colapso devido à corrupção espiritual e moral. Essa lição continua extremamente atual para as sociedades modernas, frequentemente tentadas a confiar exclusivamente em recursos econômicos ou militares. A mensagem da responsabilidade coletiva também permanece relevante. O livro de Reis mostra que decisões individuais e coletivas produzem consequências históricas profundas. A narrativa desafia leitores contemporâneos a refletirem sobre o impacto de suas escolhas pessoais, políticas e religiosas. Os livros também oferecem esperança em meio ao fracasso. Embora terminem com o exílio, não encerram completamente a expectativa de restauração. Deus permanece fiel, mesmo quando seu povo falha. Essa mensagem continua sendo fonte de encorajamento para comunidades que enfrentam crises e incertezas. Por fim, os livros de 1º e 2º Reis permanecem fundamentais, porque revelam que a história humana possui dimensão espiritual. Os acontecimentos não são apenas resultado de forças políticas ou econômicas. Existe uma realidade moral e teológica que influencia profundamente o destino das pessoas e das nações. Essa perspectiva continua desafiando e enriquecendo a reflexão contemporânea sobre história, fé e sociedade.